E para continuar o clima árabe aqui no Circuito Net, hoje Ângela Soroli conversa com Marcelo Salomão no quadro Café Cultural, que fala sobre a cultura do Oriente Médio. Olá! Hoje no quadro Café Cultural eu vou conversar com o Marcelo Salomão, que é jornalista e historiador. E recentemente ele esteve visitando o Oriente Médio. Seja bem-vindo ao nosso quadro. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, Marcelo, a gente já conversou um pouquinho antes, né? E eu acho que isso que motivou essa entrevista, né? E nessa viagem cultural você teve a oportunidade de mesclar suas duas profissões, de jornalista e historiador, né? Conta um pouco pra gente essa experiência. Como é que foi essa mescla aí? Primeiro que eu acho que foi uma viagem muito interessante, porque é o berço da civilização, né? Tanto a ocidental quanto a oriental, porque as três religiões que permeiam o mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, nasceram nessas regiões. E eu tive a oportunidade de ter contato tanto com a parte histórica, como também a forma a que é divulgado essa parte histórica. Você presenciou um atentado, né? E aí você viu tanto uma coisa que nós aqui do Ocidente até tememos, tanto você esteve no local, e você também, quando você disse que quando você chegou ao hotel, você também já viu como é que a mídia, ela transformou essa notícia, né? E é isso que é uma curiosidade que a gente tem, né, lá de casa. Parece piada falar que foi muito interessante presenciar um atentado, mas foi. Nós estávamos a aproximadamente 500 metros, foi no dia 22 de julho, numa terça-feira, e nós vimos a movimentação. Na verdade, o atentado foi um palestino com uma retroescavadeira, jogou em cima de um ônibus com judeus. Esse ônibus acabou capotando e 10 pessoas ficaram feridas. O palestino foi morto imediatamente pela polícia. Tudo isso aconteceu em segundos e deu para presenciar como acontece um atentado nessas proporções. O que para eles é muito pequeno, o que deu para ver como a polícia, por exemplo, está preparada para os atentados. Agora, o que eu achei mais interessante foi a forma que foi divulgada. 1h30 depois nós estávamos no hotel, isso em Jerusalém mesmo. A notícia já estava no Brasil e de forma muito mais ampliada, como se tivesse acontecido de uma forma muito maior. Claro que eu não estou nem culpando a mídia, nem defendendo e falando que simplesmente o atentado não é nada. Claro que é. Mas quantas coisas aconteceram no Brasil naquele mesmo dia que não teve uma repercussão nem aqui no Brasil mesmo. Agora, uma coisa que acontece do outro lado do mundo, com uma proporção menor, atingiu de forma tão clara a mídia. Isso foi uma experiência fantástica. É isso que, conversando, né, com o Marcelo, uma ocasião, eu fiquei impressionada, porque a gente já sabe, você é historiador, você é uma pessoa naturalmente curiosa, no bom sentido, porque você sempre estudou, um estudioso, e de repente você poder comparar essa parte da mídia e da história, né? E o que muda você como historiador, numa sala de aula, em contato com os seus alunos, presenciar, sabe, uma parte da história, você foi até, como você disse, o berço da civilização. O que muda isso? Tudo. O conhecer em loco, saber como que funciona, quebram alguns preconceitos e cria-se novas perspectivas, em todos os sentidos. Ontem, por exemplo, quando foram libertos 199 palestinos, dava a impressão que eu estava vivenciando uma coisa lá diretamente. Eu dava a impressão que eu estava vendo uma coisa que eu realmente conheci. Então, é muito diferente você ter tido contato pessoal em loco dos acontecimentos, dos fatos, não só no sentido histórico, como também religioso, bíblico mesmo. Então, você estar no local onde aconteceu, muitos paradigmas são quebrados nesse momento e outros são reconstruídos. E com certeza, do ponto de vista educacional, quem sai ganhando, sem dúvida, em paralelo a nossos alunos, a nossa criança. Né? E o Mar Morto, que é uma curiosidade que todo mundo tem, até eu vi suas fotos, é legal, a gente vai poder mostrar aqui também. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência mesmo do Mar Morto. Mágica. É mágico. Para começar, que o Mar Morto é insólito você imaginar que você realmente não afunda. 33% de salinidade. Para você ter uma ideia, no mar brasileiro, que tem salinidade alta, são 1,6%, 1,8%. 33% é muito alto. E a sensação que você tem é que você perde o controle do seu corpo. Você começa a andar, a hora que você perde o pé, você solta o pé, você já flutua automaticamente. E você tem dificuldade para voltar para baixo. Então é muito, muito mágico. Agora, o que é mais mágico são as propriedades medicinais.
que pouca gente discute sobre isso. O governo da Alemanha paga para pessoas que têm determinados tipos de doença de pele uma semana gratuita, paga o governo que financia, com hospedagem, com a refeição, com transporte aéreo, para ficar lá para sanar alguns problemas de saúde. A gastronomia, ela conta um pouco a história do povo? Aí entrou na área que eu gosto, né? Minha base de estudo é gastronomia. Então eu sou apaixonado pela gastronomia e pela história da gastronomia. E toda vez que eu chego no lugar, a coisa que eu mais procuro fazer é conhecer a gastronomia. Então eu procuro conhecer os restaurantes mais tradicionais, os pratos tradicionais, principalmente os mercados e mercadões, feiras livres, para conhecer realmente a cultura de um povo. Eu tento não ter preconceitos com relação a tipos de pratos, a iguarias. Sem dúvida, você conhecendo um lugar através da gastronomia, você está conhecendo praticamente a raiz daquele lugar. Eu vi também umas fotos suas que você dizia cadeira de Moisés, né? Como que é isso? Na tradição judaica existe a circuncisão da criança com aproximadamente 3 anos, que é uma aliança com Deus e os homens, feita ainda no período de Abraão, etc., em que o comandante da circuncisão, ele sentaria numa cadeira. Hoje essas cadeiras são cadeiras como eu estou, mas bem alta, em que ele coloca a criança e ele faz a circuncisão e mostra a criança. Naquela época, no passado, eram de pedra essas cadeiras. Existe uma coisa muito interessante, por falar na tradição judaica, que eu acho que é importante a gente citar aqui, que é o seguinte, que ainda se preserva muito em Israel, que isso é muito interessante. O judeu, ele tem o hábito de ter nas ruas as oliveiras públicas, que eles chamam. Por quê? O azeite é uma das coisas mais importantes para a religião judaica, por vários motivos. É para unção, para acender a vela, né, para acender a lamparina, e também para alimentação, que é para se alimentar com coisas mais sadias para a religião deles. O que eu acho muito interessante é que desde a tradição ainda herodiana, ainda de antes de Jesus, até os dias de hoje, o judeu tem o hábito de ter nas ruas, espalhadas pelas ruas, plantadas mesmo, oliveiras públicas, para que os órfãos e as viúvas não fiquem sem a oliveira. Você viu um culto, né, das 3 religiões no mesmo local, né? Como é que foi isso? Foi interessante, por exemplo, um dia que a gente estava indo para um dos setores mais católicos, que cristãos, desculpa, mais cristãos, que seria a Gruta da Natividade, a Gruta da Anunciação, onde Maria recebeu a anunciação de Jesus. Antes de chegar, você passa por um mercado árabe, todos os árabes subindo para fazer uma das 5 orações dos muçulmanos. Nós saímos de lá, aquela tarde começaria o Sabat, que seria a religião, o sábado, que começa no pôr do sol da sexta, vai até o pôr do sol do sábado, em que os judeus paralisam completamente. Particularmente, para mim, foi muito rico essa conversa. Espero que para vocês aí de casa também, vocês tenham visto o Oriente Médio com outros olhos. Eu acho que o Marcelo contribuiu muito com essa parte aí. Quero agradecer ter disponibilizado um tempo, olha, um café desse aqui na casa dele, na casa, e mostrando toda essa informação.